Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da mudança. Principalmente nós, mulheres, temos uma ideia de que as pessoas, no caso, por exemplo, o nosso amor, a gente às vezes gosta de alguém, namorado, marido, enfim, e a gente acredita que ele ou ela, né? Tem alguns homens, enfim, que também acham que as mulheres possam vir a ser assim, mas que ele mude por amor, pelo amor que ela nutre por ele, pelo amor que ela apresenta para ele, pelo amor que ela se dedica a dá-lo, pelo amor que ela procura transformar em ações. Acontece que isso é um grande engodo e eu vejo assim muitas mulheres passando por isso em todas as faixas etárias, não só as jovens, as mais ingênuas, as mais imaturas, não, mas isso acaba acometendo inclusive mulheres muito maduras, muito experientes, inteligentes, vividas. E é uma coisa a se pensar, né? Será que o amor que a gente sente por alguém muda essa pessoa? Será que a gente amando ela e ela prometendo mudar, será que ela muda mesmo? Eu não sei se você tem já experiência e muitas vezes a gente precisa passar por isso para ter convicção. Mas de repente um conselho, se for pedido, e uma atenção maior sobre isso tem que ser levada em consideração, né? Antes de pensar em qualquer coisa, vá devagar, vai com tato, vá sentindo. Por que eu falo isso? Porque tem uma frase do Arli Cravo, um coach de relacionamento maravilhoso que eu acompanho, que ele fala assim: não se muda ninguém, nem por amor. E é uma baita de uma realidade, uma baita de uma verdade. Não se muda, ninguém muda por amor, pelo seu amor. A pessoa muda geralmente por cansaço, por esgotamento. E esse cansaço estimula, lá o cachorro latindo, os vizinhos fazendo barulho para ele latir mais. Então, as pessoas mudam porque elas sentem que tá na hora de mudar, porque elas querem. As pessoas mudam porque elas querem, não porque a gente quer. Mesmo que seja melhor para eles, a gente enxergue que seja melhor para eles mudarem. Se eles não acharem isso, eles não vão mudar. Pode ter o amor que for, pode ter a paciência que for, pode ter tudo que for, a maior fé do mundo, mas não vai mudar. Por causa do seguinte: no livre-arbítrio do outro a gente não pode se meter. No que ele decide para si, é sagrado, é dele, a gente não tem esse alcance, a gente tem alcance no nosso. E eu observo alguns casos que houve mudança sim, mas se você olhar bem, se você analisar esses casos, não foi por causa da companheira que a pessoa mudou, foi por causa dela mesma. Então, tipo assim, ela gosta muito da companheira, uma coisa dela, e ela sente que é importante cuidar dela, é importante melhorar com ela, porque ela é muito importante para ele. Aí sim. Agora, geralmente o que acontece é que as pessoas enganam, elas juram que elas nunca mais vão fazer nada de mal, que elas vão mudar, que elas não vão cometer o erro, que elas não vão, enfim, fazer o que você não gosta, para voltar. Dali uns meses volta tudo pior. É assim, porque não é uma verdade, a pessoa não mudou de verdade. Ela só está dizendo que mudou para te agradar, para te conquistar de novo, para te iscar, é um nome iscagem. Joga a isca e puxa e você cai, para você falar, olha, ele está falando que me ama, que ele vai mudar, eu vou dar uma chance, a gente dá 100 chances. E no final você vê que não muda mesmo. A não ser, como eu disse, que seja uma questão própria da pessoa. Que a gente ouve isso, mas eu sei tantos casos
que realmente ele casou e melhorou. Na verdade, esse casar e melhorar é o quê? Ele por si percebeu que ele ficaria mais feliz e melhor se ele mudasse. Aí ele quis mudar. Agora, foi por amor a você? Não, não foi. Foi por amor a ele, né? Porque ele se sente bem com você e ele então quer manter isso. E ele vai então mudar. Agora, a maior parte das vezes as pessoas não têm esse alcance. Elas dizem, elas querem estar perto, elas acham que dominam, acham que você é delas e que você, a hora que eles quiserem estar de volta e você pede perdão e a pessoa ama e vai te perdoar, mas que você pensa dentro de você que você não tem nada de errado. Você só está falando isso para voltar às pazes, porque você acha que você está super certo e ela sofrendo e falando que não gosta, você falando bobagem, nem levando em consideração e muito menos mudando, né? Muito menos mudando, porque você está em outra. Imagina que você vai mudar por causa dela. Se a gente for pensar realmente, é um certo egoísmo a gente querer que a pessoa mude por nossa causa. Vamos ser realistas. Porque a gente quer que a pessoa seja boa, esteja bem para nós, né? Então eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquele outro, gostaria de ser mais bem tratada assim, assim, assado. Então a gente quer também manipular, a gente quer também que o outro seja uma coisa que a gente quer. Acontece que o outro tem, então, a liberdade de ser quem é, e ele se mostra, ele não engana, o outro não engana, é a gente que não quer enxergar. Então, passada a projeção, de colocar uma coisa que a pessoa não é, olha bem para ela e pensa assim, será que vai mudar mesmo? Tentei tantas vezes, continua a mesma coisa. Só no comecinho fica lá por um ano, uma gracinha, depois começa pior. E tem a questão também da gente, então, analisar o quanto a gente facilita a manipulação alheia pelo nosso próprio modo de manipular. O fato de você querer manipular o outro a seu bel prazer, querer que ele seja o que você quer, você já está manipulando, você já está querendo que ele mude para você. E essa manipulação é óbvio que vai atrair pessoas manipuladoras. Ela vai falar que ela jura que ela vai mudar para você e não vai mudar. Daqui a um pouco volta tudo de novo. Então, assim, o que é importante a gente notar? Que se não tá legal, reveja. Antes de querer que o outro mude, primeiro mude você. Em que sentido? Começa a se dar tudo aquilo que você gostaria de receber. Principalmente amor e dignidade própria. Quando você começar a dar muito amor para você e ter dignidade própria, você não vai aceitar menos que isso. Se a pessoa não tem para dar, você não vai forçar uma barra, porque você sabe que daquele mato não vai sair coelho. Não vai, deixa ele quieto. Vai, procura outra pessoa que, na verdade, nem procura. Quem procura, eu vejo que assim, o pessoal às vezes fica na caça. Vai em um monte de lugar para ver se encontra o quê, gente? Pelo amor de Deus, né? Ao invés de ser realmente um encontro, acaba sendo uma pressão para achar alguém urgentemente que supra uma necessidade de ter alguém. Né? Está longe de ser amor, está longe. Então, assim, é uma reflexão que eu faço para todas nós, né? Inclusive para mim, que se de repente acontecer de eu encontrar alguém, eu sempre lembrar o quê? Lembrar isso, lembrar que se não tá legal, primeiro mudo eu. Em que sentido? Eu dou pra mim o que eu quero, porque às vezes eu quero sugar do outro uma coisa, às vezes eu quero manipular o outro para ter uma coisa, às vezes eu quero que o outro me dê uma coisa que na verdade é minha responsabilidade. Né? Me dá amor, no sentido de o amor que me preenche, me dá atenção, consideração, isso eu que tenho que me dar. Me dá respeito, eu que tenho que me dar. Me dar merecimento, me achar meritória, né, de coisas boas, isso sou eu que tenho que fazer comigo. A partir do momento que eu faço comigo, como eu falei anteriormente, eu não aceito menos que isso.
Aí se não vier do outro, né? Porque se ele gosta de verdade, ele muda e vem. Mas aí é uma questão dele, porque a gente aqui estava com o problema, a gente arrumou o problema e ele mudou, né? Mudou no sentido de não mudou por amor, simplesmente porque a gente também parou de ser um pouquinho pegajosa, um pouquinho manipuladora, bastante. E até interesseira, no sentido de querer alguma coisa em troca, uma atenção, um reconhecimento. Enfim, a gente pede para o outro uma coisa que a gente tem que fazer para a gente. E se a gente faz para nós, para a gente mesmo? Então o do outro é o quê? Ele é bom, mas ele não é fundamental. O fundamental é nós para conosco. Agora, essas pessoas normalmente nem o bom eles dão, né? Quem é manipulador de vampirizar o outro, ele não te dá o mínimo do bom. E aí você vai analisar, compensa ficar com uma pessoa dessa? Compensa gastar tempo de vida, energia, saúde. Essas pessoas tiram a saúde da gente. Merece perder a saúde por causa desse tipo de relacionamento? Então, assim, é uma coisa a se pensar. Fica então a reflexão, nossa, uma reflexão longa, mas que eu vejo isso muito comum com as amigas e eu acho que vale a pena a gente pensar, tá bom? Isso aqui é uma inspiração que vem da minha alma, que chega e fala assim, eu vou falar, né? Eu não sei de onde vem, mas são coisas que me acometem e eu sinto a necessidade de expor. Então fica aí essa exposição no sentido de poder ajudar alguém que de repente está ouvindo, de repente não está entendendo o que está acontecendo na própria vida e isso possa de alguma forma ajudar. Um beijo para todas, para todos e até a próxima.